como é que vocês, como é que está o ânimo dos seus colaboradores no seu ambiente de trabalho? Eles estão felizes ou ficam dispersando muito tempo conversando, fazendo coisas que não são no seu trabalho? Aí, o primeiro desafio que eu vou fazer com vocês é: o que é que falta hoje para você atingir o seu sucesso? Mais clientes? Melhor administração do seu negócio? Equilibrar a vida pessoal e profissional? Conseguir tempo para fazer o que você quiser? Ou ser um líder seguido e admirado? Essa aqui é uma pergunta que faz com que você reflita como você pode melhorar seus processos, né? Saúde organizacional. O que você acha que é? Prevenção de doenças. Como é que você trata isso na sua empresa? Você tem todos os seus colaboradores hoje, eles têm os exames ocupacionais corretos? Você sabe quais são os exames que eles precisam fazer na hora da admissão? Você tem a questão de como é que você motiva a sua equipe? Como é que você trata essa parte de desempenho deles? E como é que você controla o bem-estar deles? Tudo isso aí é um assunto de saúde organizacional. Aqui podia demorar horas, como um mini curso, mas aí eu só estou elencando alguns itens para vocês, que vão dar algumas dicas para vocês melhorarem o desempenho das suas equipes. Hoje, o ânimo da sua equipe está à direita ou à esquerda? Quando você chega no seu ambiente de trabalho, o pessoal chega já cara cansado ou chega tudo animado? Você acha que hoje você é uma pessoa ocupada ou uma pessoa produtiva? São perguntas que a gente levanta para poder conseguir direcionar a empresa para um caso de sucesso, né? Para ela atingir o sucesso, melhorando o desempenho. Hoje você considera uma pessoa positiva ou negativa? Quando um ambiente que tem ambientes saudáveis, ele tem muita energia, muitas pessoas positivas. E isso atrai isso alavanca o desempenho da equipe, né? Quando você tem pessoas positivas lá. Imagine você estar num ambiente de trabalho que a pessoa só faz reclamar, só faz, estou cansado, ou só fala conversinha paralelas. Você está pagando, você como empresário está pagando pelas horas daquela pessoa. Não para ela ficar de conversa, e sim para ela lhe dar algum retorno financeiro, de vendas, o que ela estiver fazendo de atividade, né? Então, quando você começa a analisar esse tipo de expressões, você começa a entender como é que está a saúde organizacional da sua empresa. A sua equipe, ela é hoje unida ou desunida? Equipes unidas, ela traz uma produtividade melhor para a empresa. Equipes desunidas, elas vão deixar o serviço mais demorado, porque muitas vezes tem a diferença de você estar trabalhando porque gosta do que faz, ou pelo que você está trabalhando lá só pelo dinheiro. Então isso você pode deixar, estar contratando pessoas que não são, que elas não estejam querendo trabalhar. Isso deixa seu processo de faturamento até pior para isso, né? Se hoje, uma pergunta aqui para vocês refletirem também. Se hoje você tivesse tempo para fazer o que quisesse, o que hoje você investiria? O seu próprio tempo. Aqui eu estou falando isso não só para a vida profissional, como empresa, mas como pessoa. Você investiria em quê o seu tempo? Família? Uma viagem? O que é que você investiria? Hoje, se você tem pelo menos 2 horas por dia
produtivas, você tem basicamente se você for dizer um cálculo anual, é uma pós-graduação nova. Imagine aquela pessoa que fuma, por exemplo. Ela tem aqueles 5 minutinhos que vai lá fumar. Se ela fuma 5 minutinhos por dia e por semana ela já perde quase 1 hora só indo fumar. Imagine isso usando para um lado de melhoria de desempenho. Se você tivesse horas produtivas, você daria se você dedicar 2 horas por dia em um novo projeto, você termina tendo uma pós-graduação durante 1 ano. Imagine que todo ano tem uma nova pós-graduação. É muitas horas perdidas que a gente vê quando a gente trabalha com pessoas que não são produtivas, né? E você acredita que você consegue otimizar seu tempo? Escolhendo atividades ou coisas que são produtivas para vocês? É possível sim, só que requer um pouco de esforço. É o que as pessoas também não querem fazer, né? Hoje as pessoas querem ganhar as coisas sem ter um pouco de esforço, mas existe sim possibilidade. E uma delas, aqui tem algumas dicas que eu disse que eu ia passar. A primeira dica seria para como melhorar a saúde organizacional da empresa. Primeira dica: fornecer um ambiente de trabalho adequado. Se você, uma pergunta não, uma afirmação, né? Hoje, se o seu técnico tem um ferramental adequado, quanto tempo ele demora para fazer uma instalação? Meia hora? 20 minutos? Se ele tiver toda a ferramental adequado, com certeza ele vai fazer muito mais rápido. Imagine a diferença entre pegar um experiente e um inexperiente, né? Quando você pega um inexperiente, ele passa o dia todo para fazer uma instalação. E enquanto um produtivo, ele vai fazer, buscar resolver o mais rápido possível, né? Então, quando você fornece ao seu colaborador ou funcionário ferramentais adequadas, um ambiente adequado para a atividade dele, ele se torna mais produtivo. É a primeira dica de saúde organizacional. Ela está extensa, se quiser tirar foto, pode tirar. Depois, se quiserem, eu posso mandar também esse material por e-mail, que eu vou deixar os meus contatos no final. Segunda dica, garantir a saúde básica da sua equipe. Quando você começa a olhar para o seu colaborador, olhando para a saúde dele, você começa a deixar o ambiente também mais produtivo. Porque o patrão ou o dono da empresa, às vezes, se esquece de olhar se o seu funcionário ele está bem, por que se ele está ruim, por que ele está... Não, ele quer produção. Então, se você olha só por produção, você vai começar a cair seu desempenho da sua equipe. Mas se você garante a saúde realmente para eles, saúde, ferramental, EPIs, equipamentos que eles precisam para trabalhar de forma correta, você vai tornar mais produtiva a atividade dele. Terceiro ponto, estabelecer metas para os seus colaboradores. Hoje, quando você estabelece metas, muitas empresas não estabelecem metas para os colaboradores, querem que eles produzam o máximo que eles podem produzir. Mas se você, como estiver de frente do seu liderado, não fornece isso para eles, ele não vai conseguir seguir sozinho. Então ele precisa que seu liderado dê as metas corretas para ele. Se você consegue dimensionar uma meta e essa meta passar para os seus colaboradores, suas equipes, você vai ver que eles vão começar a correr atrás das metas. E quanto mais ele corre atrás das metas, maior rentabilidade para vocês. Concordam com isso? Que se você estabelece, se você não dá uma direção para ele não tem a quem se espelhar. Então ele não pode, você não pode culpar ele porque você não deu. Se você não forneceu a meta, você não pode culpar eles por não resolver o problema que você pediu. E quarta dica que eu tenho para a saúde organizacional seria flexibilidade de horário. Me diz uma coisa, hoje, quando você chega no trabalho às 8 horas da manhã, qual é o horário que o seu trabalhador começa realmente a trabalhar? Ele não começa às 8 horas da manhã. Você vai chegar às 8 horas da manhã, vai chegar todo mundo às 8 horas, e só vai começar a trabalhar pelo menos depois das 9h30.
porque ele vai bater o papo, vai começar a conversar, vai ter aquela conversa paralela, contar todas as fofocas do dia, o que aconteceu, para ele começar realmente a trabalhar. Se você tem horários flexíveis e consegue enxergar isso dentro da sua equipe, você torna mais produtivo, mais direcional. Porque o ambiente de trabalho não é um ambiente para você chegar e ficar conversando, concorda comigo? Então, é para conversar? É para ter lazer? Sim. Mas se você não olha para não faz análise desses horários, você paga pelaquela hora que ele chega, de 8 horas. Mas se ele só começa a produzir às 9h30, você já perde 1h30 de produtividade deles. Então, se você tem uma flexibilidade de horários dentro da empresa, você consegue melhorar, dar uma saúde organizacional melhor para os seus colaboradores, certo? Mas isso são dicas que a gente já tem o conhecimento delas, só não aplica. Então essas aqui são 4 dicas básicas que a gente tem para isso. Hoje existe, elas foram importantes, conseguiram absorvê-las? Fez sentido para vocês? Essas são dicas básicas, mas hoje existem dicas avançadas para isso. Como você pode mensurar se teve melhoria do desempenho da sua equipe através dos números, através de testes ocupacionais, certo? Certo? Existem soluções através de treinamentos, que é para você fazer treinamento pessoal, treinamento do seu negócio, na sua liderança, na sua carreira, produtividade e vendas. São 6 produtos diferentes. Cada produto desse é um tipo de treinamento. Você pode equilibrar sua vida pessoal e profissional. Você pode melhorar o desempenho do negócio. Muitas vezes a gente começa um negócio e não entende, não sabe todos os parâmetros para aquele negócio desenvolver. Só sabe que começou. E isso a gente consegue mensurar para vocês e ajudar nisso, através de treinamentos. Melhorar a produtividade, melhorar a questão da administração do tempo, melhorar a questão de desempenho de vendas, certo? Isso são treinamentos. Mas, para a parte de análise comportamental, você pode analisar as pessoas através das competências, os valores e atributos. Como a pessoa vê, o que motiva elas e quais são os talentos delas. Imagine você poder contratar na hora de uma contratação, você ter esse tipo de perfil da pessoa antes. Você vai diminuir o risco de fazer uma contratação errada, né? Ou analisar a empresa através de 3 soluções que temos aqui, que é o diagnóstico da empresa, é você conseguir mensurar através de estudos, que eu vou mostrar aqui alguns exemplos, que como melhorar o desempenho da equipe, como melhorar o engajamento da equipe, ou como entender como é que está funcionando isso hoje na sua empresa. Aqui são alguns exemplos de algumas das forças de valores que a gente tem. Imagine você poder contratar uma pessoa que tem autocontrole, prudência, vitalidade, perseverança. Você ir pelas características, não pela... quem diz as características são os valores da empresa. Então, se você consegue ter um bom alinhamento dos valores pessoais com os valores da empresa, como você não tem um funcionário bem mais engajado do que outro que não esteja alinhado. Tem gente que faz por amor, mas tem gente que só faz pelo dinheiro. Então, esse tipo de balança, existe uma análise comportamental para isso. Então, existe uma forma de analisar. Aqui é um exemplo de como você pode analisar a pessoa. O que a pessoa demonstra, como é que ela se comporta e quais são os reais talentos dela. São aqueles 3 testes que eu mostrei no início. Então, você vai conseguir ver o que a pessoa pelo todo. Imagine você ter, antes de uma contratação, 76 páginas falando sobre você, mostrando para o seu gerente que vai contratar, o seu setor de RH. Você tiver 76 páginas falando sobre a pessoa, sobre suas características,
antes de uma contratação. É um teste bem grande, extenso, mas em compensação é um teste que vai dar um melhor alinhamento entre uma contratação nova. Né? Aqui eu mostrando um perfil de como é que se comporta a pessoa. Imagine aqui na hora de contratação você quer contratar um vendedor. Aquele vendedor que fique no telefone. Você queria que fique no telefone, o atendente de telefone, ele fique como? Ele seja uma pessoa energética. Imagine botar uma pessoa dessa sentada dentro do escritório. Você vai estar botando o siri dentro da lata, né? Porque uma pessoa que é muito energética dentro do escritório, sentada na frente do computador, você está apagando o fogo dela, né? Concorda comigo? Mas se uma pessoa que tivesse uma cautela alta, ela gosta de seguir protocolos, seguir todos os procedimentos da sua empresa, sem quebrar nenhum deles. Ela ali internamente, ela seria uma pessoa perfeita, porque ela não precisa interagir diretamente com a pessoa, ela seria uma pessoa que não é energética, ela é energética para direcionada, ela vai seguir os protocolos e ela vai ser mandada, ou alguém vai mandar nela sem nenhum problema, né? Então, a diferença entre uma pessoa energética, um vendedor externo e um vendedor interno, se você bota ele na função errada, você vai estar realmente fazendo um desperdício de tempo e de produtividade, né? Colocando ele na função errada. Aqui é um exemplo como analisar a empresa pelo geral. Em 11 áreas do conhecimento, ela consegue mapear como é que a sua empresa está, como é que está o diagnóstico da sua empresa em relação à cultura organizacional. Aqui nos itens pessoal, gerência, cultura, operações, venda e marketing. Quando você faz esse mapeamento, você consegue mensurar através dos números como fazer um comparativo mensal de como é que está o desempenho da sua empresa. Se você melhorou ou piorou, quais áreas os funcionários estão com dificuldades, entendeu? Quais são as necessidades que sua equipe precisa, certo? Aqui algumas perguntas que é respondida por esse teste. Quanto todo mundo está indo em direção aos resultados e desafios da empresa? Quão fortes estão suas equipes? Quão confiável e como está inspirador sua gerência? Então, são respostas que dá através desse teste. Aqui outro exemplo. Como é que está a qualidade do seu serviço? Como é que está o seu departamento de vendas e marketing? Isso é uma análise feita em todos os colaboradores. Todos os colaboradores respondem um teste e dá esse resultado aqui. E dá a direção que você precisaria ir, como sugestão. Esse outro teste aqui seria um teste de socialização organizacional. O que seria isso? Seria um teste para mostrar o quanto está engajado a pessoa que você está contratando. No momento que é um acompanhamento da pessoa nos 3 primeiros meses. Então, quando você acompanha o seu colaborador nos 3 primeiros meses, você vai ter exatamente o perfil que você quer, se ele vai estar engajado ou não com a sua atividade. Então, quando você acompanha isso de forma numérica, tendo como resultado mensurável, você consegue determinar se realmente ele engajou ou não na sua equipe. Certo? Isso aqui, através de números, consegue provar isso. Aí, o que é que isso dá de resultado para a empresa? Melhora a retenção das pessoas, você tem uma pessoa mais qualificada, você tem uma pessoa mais engajada, você tem uma equipe mais produtiva. Tudo isso melhora o desempenho da sua empresa. Certo? Aqui eu estou deixando para vocês um e-book para você. Você pode tirar foto desse QR Code, que é esse e-book sobre aumento de resultados. Como é um dia cansativo, que é um dia de evento muito longo e muitas palestras, então quem quiser coletar, pode coletar, fica à vontade.
E com esse e-book, vocês vão ter algumas dicas de como melhorar a produtividade. É gratuito mesmo, certo? E caso alguém queira o material para eu entender um pouco melhor, está aqui no final que eu vou deixar para vocês os meus contatos, que aí eu mando por e-mail ou por WhatsApp. Não tem problema nenhum. É uma palestra rápida, mas é uma palestra que para mostrar alguns pontos para vocês de como melhorar o desempenho da sua equipe. Quando você tem uma melhoria quando você tem uma equipe mais produtiva, você vai ter diminuir o tempo de trabalho, você vai ter melhoria nos processos, você vai ter melhoria nas atividades das pessoas, na melhor distribuição, ou mesmo isso diminui custos, né? Você tem pessoas produtivas trabalhando de forma orientada e direcional, elas vão estar realmente indo na direção que você quer, que é o resultado. Certo? Aqui está o e-book e aqui estão meus contatos. Obrigado por ficarem até o final, né? Porque realmente o dia é muito cansativo, certo? Agora vai ter os sorteios lá na frente, perto. Onde é que vai ser o sorteio? Em Alan. Lá no stand do Alan vai ter sorteio e tem o show lá para todos lá, certo, pessoal? Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês.